Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Ciências do 8º ano. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Este é o meu sinal. Então, hoje nós já trabalhamos o sistema reprodutor como um todo, vimos o sistema genital masculino e vamos hoje dar ênfase ao sistema genital feminino. Vamos destrinchar isso em 3 aulas, tá certo? Vai ser bem legal, vocês prestem bastante atenção. É bem interessante que vocês estejam todos atentos, já com lápis e caderno, e vocês estejam anotando e tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Lembrando a vocês que as nossas aulas, elas aparecem na TV. Então, vocês também podem assistir, né, no canalzinho do YouTube. Então, vai lá no YouTube, no canal Educa Recife, vai na playlist, escolhe a aula que você quiser, da disciplina que você quiser, baixa, assiste, comenta lá, dá um like na nossa aula e você vai comentando e eu posso responder a você qualquer pergunta pela qual você vai fazer. Mas também vocês podem baixar o aplicativo no celular, para quem tem celular iOS ou Android, está aí na telinha de vocês, Cleitinho já colocou o QR Code, vocês baixem aí e vocês podem interagir conosco em tempo hábil, tá certo? Então fica interessante a nossa aula, nós vamos tirando as dúvidas e também aprendendo com vocês. Mas também nossas aulas, elas são transmitidas aí pela linguagem de Libras, né? Nós estamos com a nossa querida Midian, que vai conosco transmitir aí para que possamos atingir mais estudantes. Então, vamos lá, pessoal, bastante atenção nesse momento, para que vocês possam entender realmente, como eu disse a vocês, é muito importante que a gente possa conhecer os órgãos do nosso corpo, como ele funciona e como é importante o sinal de alerta se estiver alguma coisa errada. Mas nós, professores de ciências, trazemos todo mês, né? É o mês de conscientização. Então, agosto, nós já trabalhamos vários itens. E hoje, nós vamos trabalhar o agosto lilás, de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, vou trazer a professora Isabel Borges para falar um pouquinho com vocês sobre. Pois é, professora Cláudia. Primeiro, vamos dar aí as boas-vindas, né, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu estou aqui ligadinha no chat, pronta, né, para interagir, passar para a professora Cláudia as informações que vocês estão deixando aqui. E em relação aí, né, a questão do agosto lilás, o que a gente vai parar para pensar um pouquinho é em relação à questão da violência. Os dados em relação ao nosso país são muito tristes, não é? A quantidade de mulheres, a gente vê noticiar sempre, não é? A questão aí das mulheres, muitas vezes perdendo a vida. E aí vem o meu recadinho, né? Converse aí com a família, converse com as madrinhas, as tias, as avós, que é a primeira ação, né? Essa questão aí da violência, muitas vezes, é verbal. E da verbal chega a violência física e muitas vezes a tirar a vida. Então, não vamos deixar chegar na violência física. É na verbal que a gente já vai mostrar os nossos direitos, vai mostrar que a gente sabe a quem procurar e procurar de fato. E afastar esse agressor rapidamente da nossa vida. Então, vamos tirar essa mancha do nosso país. Esse dado não combina com a gente, não é? Vamos aí a questão de levantar essa bandeira da paz e evitar que chegue a um dado, né, triste, como a gente escuta sempre, né, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E esse dado aí, o Brasil é um dos países que mais morrem mulheres através de feminicídio, né? 1 em cada 7 mulheres morrem a cada hora, pessoal, com essa questão. Então, nós mulheres, nós devemos, a qualquer questão de violência, nós precisamos denunciar, pessoal, quando já estiver demais. Ou conversar com seu parceiro e ter uma decisão, ou procurar discar o número 180, o número 190 da polícia, procurar a Secretaria da Mulher da sua cidade, identificar e fazer a denúncia realmente e tentar resolver o problema se já está acontecendo realmente uma forma de agressão. Lembrando que até já começa a agressão verbal, já é uma forma de violência. Então, você já pode ficar em alerta. Então, nós vemos a cada dia vários casos que chamam a atenção da mídia, não é, de uma forma intensa. Então, realmente, agosto é o mês de conscientização. Realmente, agosto veio recheado de várias formas de conscientização. Mas aí vamos
iniciar o nosso assunto do sistema genital feminino. Nós já falamos um pouquinho sobre qual era a função, né, do genital masculino e do feminino, trabalhando como uma questão do sistema reprodutor. Então, uma das principais funções realmente, né, do sistema genital feminino é a produção dos gametas. No caso do sistema genital feminino, os ovócitos, né, que é através deles que vai encontrar, quando se encontrar com o espermatozoide, então vai ocorrer a fecundação. Então, essa é a grande função. Mas também ele tem uma responsabilidade, né, também pela produção dos hormônios. Nós vimos os hormônios sexuais femininos, que é importante, e também nutrição e acomodação do feto para o seu desenvolvimento e até o nascimento. Então, gente, ele torna-se um sistema também bastante importante, que também a gente vê que ele não atua sozinho, mas é importante porque ele que consegue acomodar o feto para que aconteça a reprodução das espécies. Então, o feto, o óvulo fecundado, que quando ele passa por todas as etapas que nós já vimos, que ele chega ao útero, ele precisa encontrar um ambiente que acomode realmente, que tenha um local adequado para que esse feto ele possa se desenvolver e chegar até o nascimento. Mas o sistema genital feminino, ele vai cumprir diversos papéis também. Produzir os gametas femininos, que são os ovócitos. Ele vai fornecer um local também, como eu falei para vocês, apropriado para a ocorrência da fecundação. Ele vai permitir também, quando chegar o momento, passar por todas as fases da divisão celular, ele vai permitir a implantação do embrião e vai oferecer ao embrião as condições para o seu desenvolvimento. E vai também exercer uma atividade, né, motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa a sua formação, ou seja, a quantidade de semanas. Então, observem aí todas essas funções, que responsabilidade, né, esse sistema genital feminino tem. Então, eu tenho aqui uma imagem para vocês verem, né, do útero aqui. Observem esse órgão aqui. A gente vê pequenininho, não é? Mas com tantas funções dessas que nós vamos ver cada partezinha para vocês verem, né? Aqui por trás já dá para ver mais ou menos, né? As trompas aqui, você vai ver o útero, depois eu vou abrir para vocês verem, né? Então, as tubas uterinas estão aqui, vocês vão ver os ovários, vão ter a chance de ver e onde acontece e cada função de forma detalhada para vocês, tá certo? Eu trouxe aqui separadinho do nosso aqui corpo humano aqui, com vários órgãos que nós já citamos para vocês. E eu trouxe ele separado para que a gente possa entender realmente, normalmente ele fica nessa região aqui, né? Depois desses órgãos todinho que nós trazemos encaixados, ele fica nessa região aqui, e responsável por tudo isso aí que nós vimos aí, todas essas funções aí e sua importância. Mas aí nós temos aqui que o sistema reprodutor, assim como o feminino como o masculino, ele vai apresentar órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos internos são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. São órgãos considerados externos, né? Internos, aliás. E os órgãos externos, aqui está um vídeo para vocês verem realmente o útero, não é? Nessa imagem aí, ela vai rolar aqui, vocês já podem ver aqui, fica o ovário, gente. O ovário está aqui localizado, não é? As tubas uterinas, e observem o formato, existem pessoas que assemelham o útero a uma pera, tem um formato de pera. Observem aí. Então, é aí essa grande responsabilidade do nosso sistema genital, não é? Realmente depois de fecundado. Quando ocorre a fecundação, no caso, o ovócito é lançado aqui. Se houver relação sexual, vai se encontrar com o espermatozoide. Aqui nas tubas uterinas vai acontecer toda aquela divisão celular que nós já vimos. Quando estiver já preparadozinho, todas aquelas fases que nós vimos, vai chegar no útero, vai ficar lá
e aí vai começar as etapas da fecundação e do desenvolvimento para que o feto fica lá, depois vai passando pelas fases embrionárias e vai se desenvolvendo até chegar a 38 a 40 semanas e estiver perto de nascer. Então, é bem interessante e sua importância aí. Então, aqui eu trouxe para vocês nessa imagem, né, para vocês verem as tubas uterinas, onde elas ficam, os ovários, não é? Aqui o útero, que é onde o bebezinho fica. Aqui na imagem para vocês eu vou mostrar. E aqui a vagina. Então, eu abrindo aqui, se vocês verem aqui, o formato aqui do útero, não é? Quando eu abro aqui, olha, aqui fica o útero, tá vendo? O bebezinho aqui, tem um bebezinho, aqui foi fecundado, aqui já, olha. E aqui tem um bebezinho aqui que vocês podem estar vendo. Então, ocorreu todas as etapas aí e o bebê foi formado e aí ele vai se desenvolver. Observem aqui a cavidade como ela é, para que o bebê fique aí. E à medida que ele vai crescendo, o útero vai elastecendo e vai dando forma e vai crescendo até chegar o momento do nascimento da criança, não é? A criança vai sendo formada e vai acontecendo todas as fases. E como eu disse a vocês, a importância do pré-natal, né? De procurar um médico ginecologista para acompanhar esse desenvolvimento aí da criança. Mas aí nós vimos também que existem os órgãos externos, não é? O monte de Vênus, ou também chamado monte púbico, a vulva, não é? Que vai englobar os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. E cada órgãozinho desse, ele tem a sua importância, pessoal. Cada partezinha dessa. Então, observem que todos eles têm a sua importância, eles estão todos interligados. E essa ligação faz com que o ovário realmente, o útero, todo o sistema genital, ele realize a sua função e funcione tudo de forma harmoniosa. Mas aí os ovários, gente, eles armazenam milhares de ovócitos, com os quais as mulheres já nascem. Vejam que interessante. Já nascem com esses ovócitos aí. Mas aí, aproximadamente a cada 28 dias, elas liberam um ou mais de um ovócito que vai percorrer as tubas uterinas que nós vimos e caso ele seja fertilizado, ele vai se transformar em óvulo. Aí não é chamado mais de ovócito, ele passa a ser chamado de óvulo e dá origem ao embrião. E aí já acontece a fecundação. Se não for fertilizado, o que vai acontecer? Vai acontecer a menstruação, que acontece na mulher todo mês, a cada 28 dias, dependendo do ciclo de cada mulher. Então, é importante ter essa consciência, né? Por isso que, às vezes, a mulher está grávida, quando ela está grávida, já falta, a menstruação já é um sinal de alerta. É o sinal já que tem alguém ali, já está fecundado. Aí, aqui, mais uma vez, quando não acontece, né, a fertilização do ovócito, ele é descartado, gente, durante a menstruação, juntamente com a descamação do revestimento da parede interna do útero. Então, esse revestimento da parede interna é o endométrio. Então, quando não ocorre a fecundação, ele vai ser eliminado, o ovócito ele vai ser eliminado junto com essas paredes e junto com a menstruação. E quais as funções dos ovários em si? Né? Que função o ovário? Por que o ovário ele torna-se tão importante? Porque é lá no ovário onde vai acontecer a produção dos hormônios sexuais femininos, que são a progesterona e o estrogênio. Também a produção e armazenação dos óvulos, que vão ser liberados um a cada mês, vão ser recolhidos pelas tubas uterinas enquanto durar a vida reprodutiva da mulher. Ou seja, enquanto a mulher estiver menstruando, ela vai poder reproduzir, vai poder gerar filhos. Então, a gente tem que ter cuidado da questão da idade, não é a questão de quem não quer mais engravidar. Então, até a mulher menstruar, se ela não fez a laqueadura, ela vai poder engravidar. Tá certo? Então, é uma questão que tem que ser assim, ficar atenta.
E os ovários, eles são duas glândulas sexuais, formato arredondado, e são responsáveis pela produção dos gametas, que são os ovócitos. E o ovócito, ele só recebe o nome de óvulo após ele ser fecundado por um espermatozoide. Mas a partir da puberdade, que nós vimos, né, falamos em adolescência já, puberdade, aí os ovários vão começar a produzir os hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, que é tão importante na vida da mulher, todo o equilíbrio do sistema da mulher, esses hormônios aí. A ausência do ovário, ele afeta muito o desenvolvimento geral da mulher, principalmente quando a mulher chega na menopausa ou quando a mulher precisou tirar esses ovários, retirar esses ovários por algum motivo, por muitos cistos ou outro problema. Então, acontece todo um desequilíbrio no organismo da mulher. Em alguns casos, elas fazem até reposição hormonal. Então, os ovários, eles são muito importantes justamente na produção desses hormônios. E o gameta feminino, ele começa a ser produzido desde a fase fetal. É curioso isso, não é? Já os meninos, eles só vão produzir os primeiros gametas quando eles estão na puberdade. Então, e as meninas não. Desde o nascimento que elas vão estar ali produzindo. Mas qual a função desses hormônios para a mulher, né? Na vida da mulher, o estrogênio e a progesterona? Então, eu já falei um pouquinho para vocês. Então, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres femininos. Eles são responsáveis pelo controle da menstruação. Às vezes, você não está produzindo essa quantidade de hormônio necessária. Então, acontece uma ausência de menstruação. Eles são responsáveis, gente, também para preparar o útero para receber o embrião. E também esses hormônios vão estimular o desenvolvimento e a liberação dos ovócitos do ovário até as tubas uterinas. Observem que esses hormônios, eles são muito importantes. Por isso que eu digo, quando nós estamos sem o ovário, realmente acontece todo um desequilíbrio no organismo da mulher, pela questão desses hormônios que têm uma infinidade de funções no organismo da mulher. Então, por isso que eu digo sempre, é muito importante a visita ao ginecologista, se o seu organismo não está bem, se você está sentindo ausência de menstruação, sem a questão de gravidez. Então, procura o médico, vai para um clínico, ele vai te indicar o ginecologista, vai nas unidades de saúde e vai fazer todo um exame detalhado, saber realmente o que está acontecendo com seu corpo. E aí vem as tubas uterinas. A importância das tubas uterinas. Também elas são importantes. Nós já vimos que cada órgão, ele é importante. Então, as tubas uterinas, elas também são bastante importantes. Elas são tubos musculares, revestidos de cílios, e a grande importância dela, elas são responsáveis para transportar o óvulo em direção ao útero. Então, nós vimos que as tubas é onde vai ocorrer ali a fecundação, onde vai encontrar o ovócito com o espermatozoide. E daí já começa o primeiro processo, né? As divisões celulares, né? As clivagens que nós vimos, o zigoto já é formado ali. Depois de tudo formadinho é que vai encaminhar para o útero, não é? E fica lá nas paredes do útero. Então, as tubas uterinas, elas também são importantes porque é lá, gente, que vai ocorrer realmente a fecundação, não é? Ocorreu o encontro do óvulo com o espermatozoide, nós já podemos dizer que aconteceu a fecundação, não é? Vai formar, aí quando se encontra, gente, já começa a ser chamado de zigoto a partir do ovócito e do espermatozoide. Então, já tem um zigoto ali, então um serzinho ali já está se formando, já vai passar por todas as divisões, chegar ao útero e começar as etapas de crescimento, todas as fases. E o útero, gente, é um órgão oco, não é? Que nós vimos aqui, ele é oco. Nessa imagem aqui, olha, vocês vão ver com paredes. As paredes são musculares. Por que musculares? Porque elas têm o poder de elastecer à medida que o feto vai desenvolvendo, não é? Então, ela vai elastecendo, ela tem essa parede muscular. Está aqui, olha, o útero aqui e o bebezinho aqui encaixado aqui.
Então, é importante essas paredes musculares aqui, olha, para que aconteça realmente o crescimento. E nesse momento da gravidez, é importante que a mãe realmente ela seja bem cuidada, né? Que ela se alimente bem, porque ela está carregando um novo ser que vai depender dela para tudo naquele momento, até chegar ao momento do parto. E aí o útero, gente, ele é possível de distinguir 3 porções, nós podemos distinguir no útero. O corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero. Acho que vocês já viram falar muito em colo do útero, né? Também chamado de cervix ou cervix. O corpo do útero já é a porção dilatada do órgão. Já a primeira porção, o fundo do útero, ele já é a superior, a questão superior. E a porção que se abre na vagina é que vai denominar colo do útero. Então, o útero, ele é assim, dividido nessas 3 formas aí. Observe aí na imagem, olha, fundo do útero, corpo do útero e o colo do útero, que já fica aí abaixo, aí já intercalando perto da vagina. O fundo do útero já é essa imagem aqui. O corpo do útero já é aqui dentro, onde o bebezinho vai ficar e as paredes vão elastecer para que ele possa se desenvolver. Mas aí no útero, a camada interna, a que fica dentro do útero, realmente é o endométrio, né? Então, o endométrio ele vai passar por um processo de descamação durante o período da menstruação. É aquilo que eu disse a vocês. Quando não ocorreu a fecundação, então vai ocorrer realmente a menstruação. E aí, nesse processo de descamação, essa descamação vai fazer com que saia aí junto à menstruação. Mas o útero, gente, ele tem um papel muito importante para a reprodução humana, sendo o local onde o embrião vai implantar para ocorrer a nidação e o bebê vai desenvolver. Então, é aquele local realmente aconchegante, né? Aquele local onde vai realmente fazer com que aquele bebê cresça, que as paredes do útero vai elastecendo e a cada semana vai acontecendo um desenvolvimento maior daquele ser que está ali se formando. E aquele momento é único, aquele momento é muito importante. Então, aquele momento é um momento de acolhida, a mãe tem que estar bem fisicamente e emocionalmente. Então, eu lembro sempre que nesse momento, você tem que estar, a sua casa já deve estar voltada a esse ser que está sendo gerado aí. Porque nessa formação aí, quando o bebê nasce, existem coisas que a mãe sentiu naquele momento e vai passar para aquele bebê, que você só vai perceber no momento, à medida que ele vai crescendo. Existem muitos traumas da gravidez que a gente traz para o resto da nossa vida. Então, aquele momento ali é um momento realmente muito especial na vida da mulher e de toda uma família que vai receber, não é, uma criança, uma nova criança que chega ali. É um momento de alegria numa casa, principalmente uma criança que é bem pensada, que foi tudo bem planejado, deve ser bem acolhida. E se não, gente, também deve ser bem acolhida aquela criança, aquele novo ser que está ali para nascer. Então, pessoal, eu, como proposta, vou passar para a professora Isabel se despedir antes da minha proposta de atividade. Pois é, professora Cláudia. Eu acho que todo mundo aqui ficou muito, muito atento a todas essas informações. Acho que alguns que não sabiam a questão aí do porquê da menstruação, né, a preparação do endométrio para o novo ser, acho que dá uma olhadinha, rever essa aula no YouTube e não perde todas essas informações. Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula. Isso, professora Isabel. Então, muito obrigada pela sua participação. Então, eu tenho uma proposta de atividades para vocês. Então, eu quero que vocês realmente, vocês construam um desenho do útero. Vocês vão identificar as partes principais. Coloquem legenda também nas partes que vocês identificaram. Ou, se vocês quiserem, construir também com materiais que vocês tenham em casa, representando, né? Vocês podem representar as tubas uterinas com qualquer material que vocês tiverem em casa. Vocês podem usar o papelão, né? O que vocês tiverem. Vocês podem representar o ovário. E à medida, pessoal, que vocês forem representando cada órgão desse, vocês vão pensando na nossa aula de hoje
que função principal tem aquele local ali, que função principal tem o ovário. Que produção, o que é que acontece ali de acordo com a nossa aula, né? Então, se vocês não gravaram realmente o que acontece, vocês podem rever a nossa aula, não é? E ver cada partezinha, qual a importância das tubas uterinas, onde é que elas estão localizadas no sistema genital como um todo, não é? O útero, qual a função do útero, mas como será que acontece a fecundação? E quando não acontece, o que é que acontece no útero, não é? Como é que a mulher, o período de menstruação, do ciclo de ovulação da mulher. Então, vocês podem ir já, cada órgão que você fizer, quando você já fizer as tubas uterinas, você já vai pesquisar, já vai lembrar da nossa aula, como é a tuba uterina, o que acontece na tuba uterina, no ovário também, o que importância tem esse ovário, por que tem? Se a gente tirar o ovário, a gente sobrevive? Então, fiquem aí imaginando, tá certo? Então, vocês podem divulgar na escola, levem para a professora de vocês verem o trabalho de vocês, levem para os colegas de vocês, expliquem lá também com os coleguinhas de vocês. É muito importante porque à medida que vocês estão construindo, vocês também estão aprendendo, tá certo, pessoal? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, estou aqui me despedindo e já agradecendo a nossa querida Midian e toda a equipe e a professora Isabel Borges. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.